Né? 9/6, com muita satisfação está recebendo aqui o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, a SOF-BM, Coronel Marcelo Frota. Um bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, Osíris, bom dia, André, bom dia, Sérgio, e aos oficiais da Brigada Militar que qualificam a audiência desse programa. Bom, nós temos aí o evento do Espírito Santo, né, com greve das polícias, agora a civil também se agregou. O Rio de Janeiro amanheceu hoje com protestos em frente aos quartéis dos familiares. Alguns quartéis conseguiram os militares sair, outros ainda não, né? Então o policiamento está sendo feito, mas não com a totalidade do efetivo. Como é que o senhor vê esse cenário no país, né? O cenário de segurança pública do país é um cenário lamentável, né? Tanto do ponto de vista da sociedade que clama por segurança. Agora mesmo em Porto Alegre nós fizemos, a Associação de Oficiais fez uma pesquisa e de cada 10 cidadãos de Porto Alegre, 9 levanta o braço e diz que o governo tem que investir mais em segurança pública. O que faz o outro? O que faz o décimo? O décimo, o governo encara como gasto, encara como investimento. Esse é o problema. Eu tenho batido muito nisso. O décimo é criminoso. Exato. Deve ser esse, né? Essa estatística ela é muito violenta, na verdade. A gente brinca, mas ainda de cada 10 cidadãos de Porto Alegre, 7 ou já tiveram uma experiência pessoal com a criminalidade, com a violência, ou algum familiar muito próximo teve, né? Então, esta sinalização toda que o Estado brasileiro, e nós puxamos aqui para o Rio Grande, mas que o Estado brasileiro dá ao governo nacional, ao governo do Estado, no que diz com investimento em segurança pública, que implica em desenvolvimento, que implica na vida, no ir e vir das pessoas. Nós estamos vendo aí o Espírito Santo, essas ocorrências de mais de uma centena de mortes, as pessoas não podendo ir trabalhar, não podendo ir fazer compras, levar os filhos à escola. Isso quer dizer os praças da brigada estão me cobrando uma saudação, viu? São bons oficiais. Eu quero cumprimentar a Brigada Militar como um todo e o Corpo de Bombeiros, que em seguida iria nos intimar o cumprimento. Coronel, a preocupação é justamente que o Espírito Santo se expanda, né, para o resto do país, esse cenário que se tem lá. Quais são os riscos que o Rio Grande do Sul e os outros estados correm? Olha, me parece que os riscos eles são muito associados assim a falta de habilidade na condução dessas questões de segurança pública. Não dá para afastar completamente essas situações, até porque já houve em passado recente situações semelhantes aqui no estado. Nós vemos aí um estado em que é capaz de decretar estado de calamidade pública em face das suas finanças, mas não tem a mesma providência em relação à vida, o patrimônio, a liberdade das pessoas. Todos os dias essa quantidade de ocorrências aí violentas. Ontem mesmo um sequestro relâmpago no Iguatemi resulta em tiroteio pelas ruas da cidade. Quer dizer, é uma situação caótica onde Porto Alegre, volta a insistir com a capital, figura entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Então, assim, salários parcelados, 13º parcelado, fracionado, numa realidade onde as pessoas não estão convencidas disso. Dizia agora o Osíris com muita propriedade, segurança pública não é custo, é investimento. Mas mais do que isso, o governo, me parece, foi muito feliz ao demonstrar ao cidadão do Rio Grande os seus problemas em relação às suas despesas, mas não tem tido a mesma felicidade em demonstrar as suas receitas. Nós da Associação de Oficiais, que temos acompanhado as receitas do Estado, podemos afirmar, é possível afirmar, que este parcelamento de salários, esse fracionamento do 13º salário, por exemplo, não precisaria estar acontecendo. Que começou a ser pago agora, né? Uma parcela, 12avos. A arrecadação de dezembro do Estado do Rio Grande do Sul foi 3 bilhões e 700 milhões, 3 bi 700. Então, havendo uma prioridade por parte do governo do Estado em relação à segurança pública, e que não é uma fala classista meramente, isso é uma fala do povo do Rio Grande. Eu fui agora há pouco em Atlântida, na verdade em Capão da Canoa, tratar de um assunto no Ministério Público do balneário de Atlântida, e o clamor é insuportável na questão de segurança pública. Veja. É em todos os lugares, né, Coronel? Não há lugar que vocês não vão que alguém não peça alguma coisa. E este é o problema, né? O cidadão que paga seu tributo, que paga os impostos, é o mesmo cidadão que aponta para o governo onde ele deve gastar, e deve gastar com qualidade. Porque, de certa forma, nós temos ouvido que, em relação à saúde, que é prioritária, que é importante, mas as pessoas, de alguma forma, conseguem buscar a rede privada de atendimento à saúde. Da mesma forma, a educação.
já não é o que acontece com a segurança pública. Não se consegue com a mesma... O problema da segurança pública no Rio Grande do Sul, ele está restrito ao parcelamento de salários e a eventuais salários baixos, tanto da Polícia Militar quanto Civil? Não, esse o problema? Não, esse é parte do problema, né? As pessoas, essa mesma pesquisa ela indica, né? Quando se pergunta quais são as soluções que podem ser apresentadas para a segurança pública, a primeira delas é a contratação, é a inclusão de novos efetivos. Eu estava ouvindo há pouco uma entrevista e até estava recuperando, porque a entrevista é de ontem, do chefe de polícia, comemorando o ingresso de 200 policiais civis na academia. E saíram mais de 500 ano passado. É um absurdo, quer dizer, da mesma forma a Brigada Militar apresentando de alguma maneira, até midiática, até exultando o concurso havido, concurso esse lá de 2014 ainda, de 1.400, 1.500 homens, sendo que ano passado saíram 2.000, este ano se aproxima disso. Como é que está a relação entre policiais e população? Mais 2.000? Se aproxima disso, seguramente. Aliás, se essas informações... Por aposentadoria e por outras carreiras. Tem a ver com os concursos também onde entraram, né? Então, quando nós tivemos concursos com muito ingresso, vai chegando o tempo... Vejam, senhores, nós não temos aposentadoria, nós não temos essa questão sequer previdenciária. É um equívoco falar em previdência associada aos militares estaduais. Nós, por simetria, temos o mesmo tratamento das Forças Armadas, dos militares federais. Por quê? Porque o legislador originário, lá, o constituinte originário, entendeu que deveria haver uma compensação constitucional em face de todas as restrições que a natureza da nossa atividade, a atividade militar, ela impõe. Então nós não temos lá o direito à greve, nós não temos o direito à sindicalização, nós não podemos sequer nos filiar a partidos políticos. Por isso tem associação, né? São as associações que representam, e não sindicatos. E é por isso, exatamente, e é por isso que este diálogo, Sérgio, na pergunta que tu me fizeste, deve ser constante com o governo do Estado. Porque nós temos a compreensão, e eu dizia pro André aqui no intervalo, que perde todo mundo. Perde a sociedade, perde a polícia militar, perde o governo do Estado. Vamos falar um pouco sobre nesse isso. Episódio lá de... Vou falar um pouco sobre isso, Coronel Marcelo Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. O que ocorre lá no Espírito Santo, a gente conversou aqui com o governador de exercício, César Colnago, e ele dizia que oficiais, inclusive, da Brigada Militar, da Polícia Militar lá, participavam do movimento, incentivavam o movimento. Qual é? Porque eu não consigo ver um único benefício à Polícia Militar ao final desse protesto lá no Espírito Santo. A Polícia Militar deixou a população do Espírito Santo, com ou sem razão nas suas reivindicações, acho que tem razão nas reivindicações, mas deixou a população à mercê dos bandidos. Lá houve quebra de hierarquia. Ontem mesmo eu vi ainda o comandante, filmaram ele fazendo um discurso para a tropa, apelando para que eles voltassem às ruas, e simplesmente ele não foi obedecido. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que há risco que essas coisas aconteçam aqui, tem um efeito para a corporação muito deletério. Muito danoso. É preciso, para responder com qualidade, é preciso que o senhor e a senhora que estão nos ouvindo em casa entendam que acima do direito constitucional existe o direito natural. Então, assim, é natural que as pessoas busquem e briguem pela sua subsistência. O alimento em casa, a condição de saúde, a condição de educar o filho, a dignidade da pessoa humana. O que é direitos humanos? Perfeito, a dignidade da pessoa humana. Este é o direito natural que paira acima, inclusive, do direito constitucional. Mas sim, tens absoluta razão, nós, inclusive da Federação dos Militares, dos Oficiais Militares em nível nacional, que reúne todas as entidades, da qual a minha entidade faz parte também, e eu sou um diretor regional, participo da Federação e dirijo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do ponto de vista da Federação. Bom, nós somos capazes de nos solidarizar com a dificuldade que está enfrentando a Polícia Militar do Espírito Santo, a de Goiás na mesma sequência, do Rio de Janeiro, mesmo aqui do Rio Grande do Sul temos feito uma luta que os amigos têm acompanhado e prestigiado, inclusive, as necessidades de inclusão, as necessidades de serem os cidadãos do Rio Grande atendidos do ponto de vista da segurança pública, mas nós não somos capazes de apoiar este movimento desta forma, onde perde o controle. Inicia não com as associações, mas com familiares, onde a gente sabe como inicia, mas não sabe como termina. Agora, tem uma tranquilidade, André, que isso precisa também estar na consciência das pessoas. Por serem policiais militares, ou seja, por terem a condição de militar,
todos estes envolvidos, todos esses que participaram, Osíris, de quebra de hierarquia, todos esses que se negaram de alguma forma, de maneira a afrontar o direito constitucional, ou seja, a obrigação de prestar segurança pública, serão responsabilizados. Fossem civis, e esta responsabilização não iria acontecer. Então, mesmo nesse cenário caótico, há sim, do ponto de vista da sociedade, uma vantagem, uma garantia, um benefício de que a estrutura militar que permeia as polícias militares e mesmo as forças armadas as proíbe desse tipo de atividade, de movimento paredista, grevista, enfim. No ranking nacional, como é que está a questão de salários da nossa brigada militar aqui? A nossa brigada militar não está bem paga. Aliás, a nossa brigada militar tem esse melhor problema paga do Distrito Federal, acho, a de São Paulo, né? Foi. Agora me parece que é de Minas Gerais. Eu não tenho isso muito claro, muito nítido, mas a brigada estaria aí entre as 15 no ranking lá, entre a 15 e 16ª. No meio do caminho, mais ou menos. Mas assim, o grande problema é esse. Eu disse números de dezembro de 3.700 milhões, quer dizer, a brigada não se sente prestigiada a não ser no discurso. O pagamento parcelado, o pagamento fracionado de 13º, quando há nitidamente uma desnecessidade de fazer isso. Ora, os fornecedores do estado do Rio Grande do Sul, eles estão 15 dias de atraso. Né? Eu não gostaria que estivesse nem com um dia de atraso. Agora, existe uma prioridade que é essa prioridade da dignidade da pessoa humana. Isto precisa ser visto, isso precisa ser atendido. E num cenário tão delicado quanto é este de segurança pública, não se pode brincar com isso. O governo do estado do Rio Grande do Sul, para que não se diga que não fez nada do ponto de vista de segurança pública, em atenção, manteve um calendário de reposição lá do governo Tarso, lá do governo anterior. Este calendário de reposição, à época, era para ter sido pago, à vista era para ter sido pago naquela ocasião pelo governo anterior, não foi pago. A muito custo vem mantendo o calendário, mas de lá para cá houve defasagens decorrentes de inflação e tudo mais, que sequer se cogitem serem pagas, né? Também é preciso que seja dito que honrou, além de ter honrado esse reajuste, nos manteve fora da Previdência Complementar. Então, os militares estaduais aqui do Rio Grande do Sul compõem a única categoria de servidores que não se viram. Não se viram ingressar na lei de previdência complementar, ou seja, aqui também se mantém a ideia salutar de que aquele que arrisca a vida, aquele que é obrigado a cumprir ordens sob a hierarquia e disciplina, aquele que tem que ter o pronto acatamento, aquele que não pode ter uma atividade complementar, tem que ter uma dedicação exclusiva, aquele que precisa de rigidez física e mental, ele precisa ser tratado de maneira diferenciada. Então, isso o governo fez. Agora, não fez as inclusões, não tem feito o pagamento em dia. Concursos havidos no governo anterior, como o concurso da área de saúde para oficiais do quadro de saúde, oficiais médicos, capitães médicos, veterinários, dentistas, psicólogos, psiquiatras, enfim, essa gama de atendimento de saúde que é tão importante ao suporte à atividade do policial militar e do bombeiro militar, não tem as suas inclusões abonadas ainda neste governo. O que tem feito é renovar o concurso havido, mas ainda não fez a investidura. Como é que está a proporção, coronel, de policiais para a população? A ONU indica 1 por 1000, não é isso? Esses números eles não são até os mais adequados, Sérgio, porque isso se falou, esse é um estudo muito apurado e ele depende das características regionais, das características locais. Sim. Se fosse 1 por 1000, nós precisaríamos de 100 mil policiais, né? Agora na verdade é o seguinte, é inviável. Seria até o ideal, quem sabe, né? Pois é. Nesse cenário de facções, nesse cenário onde nós não temos aqui o PCC, não temos o Comando Vermelho, e em favor do povo do Rio Grande, essas facções elas estão controladas no interior dos presídios. Agora, em desfavor deste mesmo povo do Rio Grande, estas brigas, essas colisões de facções acontecem nos bairros, acontecem nas ruas de Porto Alegre e nas ruas do interior do estado. O dano colateral é no cidadão. Então nós não temos aqui episódios à semelhança de Manaus, à semelhança do Rio Grande do Norte, porque a brigada controla o maior presídio do estado, que é o presídio central, e aliás, hoje da América do Sul, mas
mas de alguma forma esta disputa, então, ela se dá nas ruas e nos bairros, aí sim em desfavor do cidadão. Tem um canal de negociação com o Piratini, com o governo, isso, como é que Isto melhorou muito com a chegada do secretário Schirmer, porque o secretário anterior nos ouvia também, sem dúvida nenhuma, mas ele não tinha o estofo político, não tinha o trânsito político necessário para que as verdades da segurança pública pudessem ter vez e voz. Então, a nossa expectativa em relação ao secretário não se dá em relação a algum conhecimento técnico, algum aprofundamento na área de segurança que o secretário possa ter, mas em face deste trânsito político que isso, obviamente, ele possui nas instâncias do governo do Estado. Então, isso pelo menos está sendo mantido, o canal de negociação. É um canal de diálogo, mas ele precisa avançar, né? Nós temos aí algumas demandas, a Brigada Militar, assim como outras polícias militares, agora estão fazendo o ciclo completo de polícia naquilo que ocorrências de menor potencial ofensivo, e nós entendemos que isso precisa avançar, isso precisa crescer. Nós entendemos que a atividade, por exemplo, do auto de prisão em flagrante é uma atividade administrativa, meramente cartorial, meramente informativa, e que vai ser levada imediatamente a um juízo de custódia, que vai verificar se aquela prisão em flagrante ela tem todos os contornos de legalidade ou não. Então não precisa a polícia militar levar a uma delegacia de polícia, levar na área judiciária, a delegacia de pronto atendimento aqui, e de alguma forma canalizar ainda um tempo maior para o cidadão. Sim, os PMs ficam esperando ali um tempão também, né? Isso em Porto Alegre. Agora, se nós formos visualizar o interior do nosso estado, nós vamos verificar que tem viaturas, a única daquele município, que deslocam 100 quilômetros, 80 quilômetros para fazer uma apresentação de uma ocorrência em que a Polícia Militar poderia resolver isso. Eu fico pensando na vida dos policiais militares quando a gente fez a entrevista, por exemplo, sobre lá Miraguaí, né? Que tinha um policial militar no município naquele momento. E a quadrilha assalta dois bancos. Assaltando e rouba a viatura da Brigada Militar. E queima a viatura da Brigada Militar. Como é que fica? Não, e se eventualmente tu faz a prisão ou de um, ou de dois, enfim, desses delinquentes, naquele município onde tem um policial militar ou dois e uma viatura, não tem delegacia de polícia, quer dizer, tu tem que levar e aí tu deixa... Tem que se deslocar para regional daí. Aí tu deixa descoberto, quer dizer, é um absurdo. Maluco isso, né? E hoje nós temos aí, aliás, hoje não, desde 1997, os oficiais da Brigada fazem parte da carreira jurídica, ou seja, eles são selecionados a partir de bacharéis em direito. Não há porquê, não há sentido em se fazer essa condução de um lugar para outro, sendo que a audiência de custódia vai solucionar algum problema, alguma situação à vida de ilegalidade. Né? Demais, e isso precisa ser. Esta é uma das soluções que a Federação Nacional de Militares, de Oficiais Militares, está apresentando em nível nacional. Nós temos que fazer a evolução ao ciclo completo de polícia na medida em que a discussão hoje me parece muito equivocada. Está sendo discutido a unificação das polícias. Pois é, eu ia tocar nesse ponto. Em Brasília se fala muito de unificação de polícias, que é um discurso que eu já vi aqui no início da década de 90 também, né? Que acabou morrendo depois. Agora voltou à tona isso. A unificação ela é impraticável do ponto de vista de que as corporações, as polícias hoje, elas são instituições quase que bisseculares, quer dizer, tem 200 anos, tem 150 anos as instituições policiais. Brigada Militar é da Revolução Farroupilha, né? Vem dessa data, né? 180 anos quase. A Polícia Civil se gaba, né? De ser mais antiga que a Polícia Militar aqui. Mas seja como for, não foi essa a solução encontrada pelos países de primeiro mundo. Os governantes, Osíris, eles não trabalham muito bem com a ideia de terem, por exemplo, no Brasil hoje, unificando as polícias militares e civil, nós teríamos um efetivo de 600 mil homens, entre policiais militares e policiais civis, armados, sob uma nova natureza profissional, que não se sabe se seria militar ou seria civil, ou ainda híbrida sobre a mesma égide, digamos assim, né? Mas não trabalham muito com uma instituição hipertrófica, né? Muito poderosa do ponto de vista de que nós não estamos ainda preparados para isso.
O que nós temos que fazer de maneira muito simples, aliás, há uma interpretação constitucional que já abriga esta ideia, sem a necessidade de outras legislações infraconstitucionais, é o ciclo completo de polícia, ou seja, acabar com essa ideia de polícias de metade. As polícias teriam que fazer a prevenção, a investigação, a repressão e as atividades cartoriais que determinam. O senhor citou países de primeiro mundo, né? Pegar o exemplo dos Estados Unidos, que é a referência mundial para muita coisa, né? Tem a polícia fardada e tem a polícia civil, digamos assim. E o xerife de condado também. Tem, exatamente, tem várias estruturas, mas na estrutura jurídica a polícia tem uma linha direta com a justiça, né? Faz o inquérito, faz a investigação, levanta as evidências, até por isso que uma ocorrência nos Estados Unidos demora às vezes muitas horas para terminar, porque eles pegam todo o processo ali, toda a investigação e vai direto para o judiciário, né? Aqui nós temos o Ministério Público que aí sim oferece a denúncia, né? A promotoria, enfim, né? E depois a promotoria lá aparece só na hora do julgamento, né? Só na hora de efetivamente julgar. Seria esse um caminho de encurtar distâncias? Eu penso que sim, essa solução que nós apontamos pelo ciclo completo de polícia vê esse encurtamento do caminho. Nós temos aí algumas diferenças com os Estados Unidos, obviamente, mas uma delas está em que a ação penal aqui no país inicia a partir do oferecimento da denúncia. Então, toda a situação anterior. Com a polícia oferecendo a denúncia? Não, quem oferece a denúncia aqui é o Ministério Público. Não, aqui sim, mas numa eventual alteração seria isso? Não, permanece o Ministério Público, permanece o Judiciário com as mesmas atribuições nesse sistema de defesa do cidadão, mas com as polícias tendo o ciclo completo, as polícias não sendo mais polícias de metade. A questão da unificação, ela não traria nenhuma qualidade prática na medida em que não é possível unir a água e óleo, né? Nós teríamos que criar uma terceira, então, instituição policial, terminando com essas duas. E unificar essas duas, né? Não é possível. Então, essa solução que nós estamos apresentando é uma solução que tem abrigo constitucional, eu repito, e ela é de emprego praticamente imediato. Coronel Marcelo Frota, presidente da Associação de Oficiais da Brigada Militar, a SOFBM, obrigado pela presença aqui. Vamos continuar conversando aí, vamos ver se evoluímos nesse processo todo, né? Aguardando tempos melhores, né? Nós agradecemos aí o espaço dos oficiais da Brigada Militar, cumprimentando também os nossos praças que são valorosos e que cumprem uma atividade de consciência. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul não evoluiu para os fatos que se observa no Espírito Santo, em razão dessa noção, esta responsabilidade que a Brigada Militar tem em direção à sociedade, mas de alguma forma nós fazemos um apelo ao governo do estado para que mantenha o canal de diálogo aberto, para que receba as associações, para que de alguma forma procure priorizar a segurança pública, que é aquilo que o cidadão aqui do estado está indicando ao governador. Nós pagamos os tributos e nós estamos dizendo ao senhor aonde empregar esses recursos. É em segurança pública. Obrigado, coronel. Tá. 9h30 vai marcar.